Bem-vindos à guerra da meia esquadria! Dia de treta. Não. Não. Aqui todo mundo é amiguinho, Todo né? mundo é amiguinho, é Nós mamãe e as filhinha, máquinas. mamãe Ó, filhinha. inclusive é tudo da mesma marca, Makita. Então vamos mostrar as características dessas máquinas, as diferenças, as vantagens e desvantagens. Começando por quem? Começando pela filhinha, né? Sempre tem prioridade. Não, porque foi a primeira que tivemos aqui na oficina. Cara, essa máquina Guerreira. tem uns 4 anos já. Guerreira. Quando você começa, a gente sempre dá essa dica. Começa com, né, algo mais simples. Veja se você quer mesmo. Imagine se a gente comprasse aquela e aí depois de um ano a gente desistisse da marcenaria, né? Não ia ser legal. Então a gente comprou essa, viu que, né, não, somos Lumberjills, vamos continuar e aí obtivemos aí uma super máquina que a gente vai falar as características e detalhes mais pra frente. Também tem outra. Você precisa determinar o que você vai fazer. Exato. Não, isso eu acho que é até principal, né? É saber se você quer e depois o que você quer fazer. Porque às vezes você não precisa de algo tão robusto, às vezes algo menor, que você vai fazer muita coisa na casa do cliente. Eu já vi muito marceneiro levar essa aqui. Por quê? Porque ela é mais leve. É considerada portátil, Então, vamos lá. Meia esquadria, ela serve para quê? Ela tem uma serra, né, que também gira, também é o disco redondo. Os discos dão para essa e para de bancada, Lê? Neste caso aqui, esta máquina MLS 100, que tá ali com a Fê, dá na nossa serra de bancada, que é uma MLT 100. Então, assim, as duas dão. Agora, o disco, você tem o diâmetro do disco e você tem o diâmetro do furo que entra no eixo da máquina. E aí, nesta máquina, a gente precisa de um anel que vende nos mesmos lugares que você compra o disco para reduzir, para adaptar no eixo dessa máquina. Isso, o ideal é assim, quando você compra ela, vem com um disco. Quando você vai trocar, leva o disco. Aí você não precisa ficar lembrando os números. Agora, se você quiser, tem no disco as especificações do furo interno, do diâmetro externo, número de dentes, etc. A meia esquadria ela é uma serra que, diferente da serra de bancada, que você passa o material vai ficar preso, né? Vai ficar fixo e aí você vai descer a serra. Então essa é a principal característica de uma meia esquadria. E ela é muito usada para cortar caibros. Cadê o meu? Tá aqui. Né? Para cortar caibros, para cortar, né, peças, sarrafos. Então que você consegue cortar. E aí você pode ela tem uns stoppers, né, que você consegue cortar em escala, né, então eu preciso de uma peça com 20, então você consegue pôr um stopper aqui e cortando as várias pecinhas do mesmo tamanho, então isso é legal da minha esquadria. Ela também corta em ângulo, tanto o ângulo assim, então eu consigo fazer o ângulo de 45, 30, 15, ela é marcada aqui na serra, o ângulo que você quer, para esse lado e para esse lado, então ela tem esse movimento. E também interessante que ela também tem um movimento assim. Então você consegue chanfrar uma peça 45, 30, 15, também o ângulo que você escolher também nesse sentido, né, Consegue, Lê? inclusive, combinar os dois ângulos. Sim. Então você consegue, ao mesmo tempo que você tomba o disco, você consegue inverter ali o corte e fazer dois ângulos ao mesmo tempo. Todo mundo fala assim, e qual a precisão das máquinas? Gente, a precisão a gente também que tem que conferir, tá? Não dá pra confiar, mesmo porque, sei lá, se você comprar uma máquina pela internet, qual a sua segurança que esse pacote não bateu, não caiu? Pode vir desregulada, exato. Então o ideal é você pegar um esquadro e checar se a máquina está cortando o esquadro, porque você tem as regulagens dela, tanto dos paradores, quanto do próprio disco, como vocês viram, de tombar, de virar, para você colocar ela no esquadro e cortar. Exato. Não é mesmo? Agora, ela tem todas essas características, ela é muito boa, o corte dela é muito bom, e aí depende também do disco, né, que você vai pôr na máquina, mas ela tem uma limitação de tamanho de peça, né? Exato. Essa máquina aqui, ela corta 12 centímetros. Ela corta bem 12, a gente tá falando aí da largura, né, da peça. Aqui, então porque também você tem, logicamente, a altura, você não vai conseguir Sim. pôr uma madeira que seja maior do que a altura entre a mesa e o começo do disco. Mas tem essa questão, porque ela é uma serra esquadria fixa. Com braço fixo. Braço fixo. Outra coisa interessante quando a gente comprou, a gente tem até guardadinho, ela vem com um coletor de pó.
Então é como se fosse uma bolsinha que encaixa naquela saída. Vamos confessar que ele nunca foi usado aqui porque ele não era muito bom. Ele desatarrachava muito fácil com a força do pó. Agora, com o aspirador, a gente consegue tirar ele desta máquina e colocar nesta. Acopla do mesmo jeito, o aspirador também é Makita, no caso. E aí, ele acopla nas duas máquinas e reduz muito o pó no ambiente, vale a pena. É um investimento que vale a pena ter um aspirador. Vamos já cortar nela? Manda ver, mostre. Então tá bom. Então aqui ela tem um gatilho, então você aciona o gatilho e desce, tá? Ó, a gente tá com um disco muito bom, então o corte fica super limpo. Às vezes na saída ele acaba estourando um pouco, dependendo da madeira, mas ó... Tem corte, dica. né? Eu adoro dar dica. Tem dica, você Não pode aguento. colocar atrás uma madeira de sacrifício. Então você coloca uma madeirinha mais fina aqui atrás e na hora que estourar, ele vai estourar a madeira de sacrifício. Isso é muito legal também fazer. Aqui você também tem uma marcação, e isso é muito legal falar pela segurança, que a sua mão não pode vir para cá desse risco vermelho. Isso é importante. Então, assim, eu segurei a peça aqui na ponta, né? Eu não segurei tão perto, porque por algum motivo pode puxar a peça, a sua mão pode ir. Então, assim, sempre zelando pela segurança. Ela também tem aqui uma peça que segura a madeira. Então, eu poderia ter segurado o meu pinus e as minhas duas mãos ficarem fora do alcance da serra. Também pode, né, Lê? Voltando na precisão do corte nas farpas, além das madeiras de sacrifício que você pode pôr no parador e na bancada, quando você desce com a meia esquadria, se você quer precisão total de medida e de corte, você desce e desliga ela embaixo. E aí você sobe o disco depois que ele parar. Porque se você desce e sobe ele rotacionando, ele corta na volta também. Aí ele pode tirar mais material. Principalmente se você não estiver usando o grampo, que a Fê usou. Se você estiver usando só a sua mão... Às vezes pode, né? Pode mexer e continuar cortando. Então, é uma máquina bem completa, né, Fê? Ela é muito boa. A gente teve pouca manutenção. A gente teve uma manutenção aqui dessa parte de segurança, que aqui o parafuso é o nunca protetor. Tirem, nunca tirem, nunca levantem. Ah, vou levantar, segurar e descer ela exposta. Não façam isso. A gente já viu muita gente fazendo o seguinte, eu vou até desligar a tomada para poder demonstrar para vocês. A gente já viu muita gente fazendo assim, que nem a Lê falou, e aí, eu tô com uma peça maior. Então assim, eu vou cortar esse aqui. Eu já vi gente segurando e levantando. Corta, corta. Mas, cara, é muito perigoso. Então, assim, dá pra fazer? Dá. Eu já vi fazerem, deu certo, graças a Deus. Mas é muito seguro, muito perigoso. Não então, é um corte de precisão. Não é um corte de precisão. Torto. Então eu vou cortar aqui, vou virar e cortar o outro lado. Também não fica um corte perfeito. Então, realmente, se você tem uma peça dessa, você vai ter que cortar ou com uma tico-tico, uma serra de mão, que não vai te dar precisão também de corte, ou você tem que ter realmente uma serra com braço extensor. Exato. Agora, eu falei, desliguei da tomada. Uma das grandes vantagens dessa mamãe é o que, Lê? Ela é a bateria, sim. Acho que esse é o ponto que mais surpreende nessa máquina. São duas baterias que carregam muito rápido, 18 volts cada uma. Então, você encaixa elas aqui. Ó. As duas baterias, pronto. Então se eu apertar o gatilho, ela funciona? Primeiro, ela tem uma trava de gatilho aqui. Ela não funciona se eu não apertar junto este botão junto com o gatilho. Isso é uma segurança. Toda máquina, a bateria tem uma segurança para ela não ligar sozinha se você esbarrar no botão de ligar. Aqui a gente acopla também o aspirador que a gente mostrou com a mesma entrada. Então isso é uma outra vantagem. E ela tem um braço telescópico que tem uma outra vantagem, ela é cheia de vantagens mesmo, mas essa daqui, eu vou falar um modelo certinho, a DLS 211, o braço telescópico dela só vem para frente. Existem máquinas que este braço vai para trás, e aí você não pode posicionar ela dentro da sua oficina encostada numa parede, senão ela não mexe. Sim. Essa só mexe pra frente. Então, você pode grudar ela numa parede, aproveitar melhor o espaço e você vai conseguir ter a totalidade da amplitude do braço. Ela tem uma trava de braço aqui, ó. Quando a gente solta, ela desliza pra frente. Isso é muito boa, essa trava, porque se você não vai usar esse movimento, ele acaba atrapalhando se você vai cortar, porque vem pra frente. Então, você pode travar e só cortar. Então, você vou cortar sarrafinho.
Então, você pode usar assim. E o máximo de corte dela confortável é 27. É bem mais do que aquela ali. Sim, então, aqui a gente tá falando de 12, 14. Ela tem uma amplitude maior de corte. Ela também tem um grampo para prender as madeiras que você for colocar e não pôr a mão, não chegar perto. Também tem o stopper, né? Se você quiser Também cortar várias. tem o stopper, aqui a gente não tá usando ele, mas ela tem esse acessório, vem com ela. Ela também angula tanto deitando, quanto aqui a gente consegue angular ela virando. Nesse angulador do corte, ele tem essa travinha, porque quando a gente chega nos ângulos mais usados, ó, ela não mexe. Ela só vai mexer se eu apertar de novo. Então, assim, ela para no de 45, ela para no de 30, desculpa, no de 31,6. Ela para no de 15, 22,5 e para no 0. E aí a gente trava ela bem fixa também. Agora, tem uma coisa que é sensacional. Ela tem uma mira laser. Então você Eu liga. adorei isso, é muito bom. Então com esse laser, quando eu ponho a madeira, acho que vai aparecer melhor. Aí a gente enxerga Parece mais. aqueles detalhes bobos, né? Que você fala, ah, mas isso não precisava, gente. Facilita muito na hora de cortar. Você consegue ver, você não precisa fazer o risco total na peça. Você consegue fazer outros cortes, às vezes sem marcar. Então é muito bom. Agora, por exemplo, eu fiz já a marcação da medida, mas aí o laser eu bato exatamente igual, para eu saber que vai cortar igual. E aqui, vou fazer o exemplo. Se ela fosse igual àquela máquina fixa, a hora que desce, ela não chegaria a cortar tudo. Agora, como ela vem, eu consigo entrar e cortar tudo. Eu vou travar a peça e aí a gente aperta a trava do gatilho e o gatilho. Tadã! Então vocês viram que ela alcançaria inclusive uma peça talvez quase com o dobro da largura. Não chegaria a tanto, porque aqui, se não me engano, tem 20, chegaria em 40. Mas corta muito mais do que aquela lá na largura da peça. Essa é a grande vantagem. Isso é importante, porque a gente está mostrando ela num carrinho. É, isso mesmo. Esse carrinho não vem com a máquina, mas é um opcional. Sim, é um acessório que é muito vantajoso para uma oficina, até que a otimização do espaço é importante. Porque você quer pôr para lá, para cá, para lá, para cá. Essa aqui é fixa na bancada, aquela não, né, Lê? E o carrinho, ela fica fixa no carrinho, a gente prende com os parafusos, mas ele tem rodinha, então eu levanto daquele lado e movo ela para onde eu quiser, mais perto, mais longe. O carrinho também ajuda, porque às vezes você vai cortar uma tábua muito longa, você precisa pôr na diagonal, você precisa afastar, então ele facilita. Além de você guardar, né, não quero aqui, eu quero usar outra máquina, ele facilita nas tábuas longas. Exatamente. Curtiu? Comentem, falem das máquinas, se vocês têm dificuldade, se vocês têm outros modelos, o que vocês acharam, se tem alguma outra dúvida do funcionamento. E se inscrevam no canal. Isso, ativa o sininho, que é importante, compartilha com a família e de todos os amigos que você acha que gostaria desse vídeo. E até o próximo.